Obrigado, Senhor, pela sua provisão, pelo seu amor, pelo Cordeiro Yeshua que o Senhor nos deu, Pai. Há poucos dias da Páscoa nós já nos quebrantamos diante de Ti. O nosso Pai, o Avinu Shabashamaim, nosso Pai que está no céu, nos quebrantamos diante de Ti, Senhor, para agradecer o Seu amor. O nosso coração está contrito, compungido por Seu amor. Obrigado, Senhor. O Senhor nos deu a verdadeira corbã. O Senhor nos deu o melhor. Por isso nós te agradecemos. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus o Messias. Aleluia. Amém, querido? Você pode dar um aplauso a Yeshua? Amém. Shalom, igreja. É muito gostoso ver um irmão de talite. Que vontade. Se eu soubesse vocês iam vir de talite, eu ia vir com o meu. Pode sentar. Seja bem-vindo. Tem mais dois irmãos aí que são Bineia no sim, igual eu. Glória a Deus. Agora eu vou poder fazer uns negócios aqui que eu não fazia antes. Amém? Diga para o seu irmão, Shalom. Shalom. Que bom que você veio. E há poucos dias de Pêssah, da Páscoa, domingo que vem nós vamos ter a ceia da Páscoa, primeiro dia, depois no outro domingo, último dia. Na verdade é sábado, mas como nós estamos no processo da restauração, começamos domingo, né? Por fidelidade a Deus e por amor aos irmãos. E hoje eu não mandei você sair do teclado não, você fica aqui. Isso, fica aí, você levita. Quando eu mandar você descer, você desce. Lucas já desceu. Há poucos dias da Páscoa, eu estava ministrando ali na escola para os alunos, para os meus talmidim, sobre liderança com eficácia. E a gente falou um pouquinho de Paulo, falou um pouquinho de Moisés, e falamos acima de tudo de Jesus. Diga comigo assim: Yeshua é o Cordeiro. Nós vamos ver em Apocalipse, de uma forma muito clara, literal, a figura do Cordeiro assentado ao lado do trono de Adonai. Muita gente não entende por que Jesus era o Cordeiro. Alguns de nós, por não conhecer profundamente a Bíblia, a palavra, não conhecer a Torá, não sabe o significado, por exemplo, quando Jesus diz: olha, quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. Porque não sabe o que é a Páscoa. Para muitos Páscoa é coelho, não é? Para o mundo aí a Páscoa é ovinho de chocolate. E hoje eu comecei a falar um pouquinho ali na aula sobre tantas mentiras que nós aprendemos e deixamos para lá. Mas eu quero dizer algo hoje profético para você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E essa semana eu tive o prazer de ir lá na casa do pastor Paulo. Quem não conhece, levanta aí a mão aí, pastor Paulo. Domingo passado ele esteve aqui e ele fez uma sopa. Nós comemos sopa. A sopa deu sopa, eu fui e comi ela. Deu sopa, eu comi. Nós conversamos muito sobre restauração. Nós somos o Ministério da Restauração. Amém, queridos? E eu lembro a última vez que nós fizemos Hanukkah aqui, e nós falávamos da restauração do templo, porque há 600 anos antes de Cristo, o templo do Senhor foi profanado em Jerusalém, e um homem chamado Antíoco Epifânio, grego, lembra disso, Max? Max narrou essa festa. Está com saudade disso? Eu estou com saudade. Está com saudade? Quem está com saudade aqui? Lembra das aulas de hebraico? Nós vamos voltar a fazer aqui, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém, querido? Nós temos um professor de hebraico, está ali, ó. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida dele.
E ele... Pode dar um aplauso mais forte. Amém. Obrigado pela sua vida. Eu não estou te honrando não, tá? Eu estou honrando Jesus. Você é servo dele. Continue sendo servo. Toda aposta que a gente dá aqui é para o Senhor Yeshua. Mas a gente tem que honrar Jesus pela sua vida, porque há 3 anos atrás nós começamos hebraico aqui nessa salinha. Está lembrado? Você, Jorge, pastor Jorge que não está aqui hoje. E a gente parou, não sei por que parou. Deus sabe todas as coisas, né? E Deus nos abençoou. Eu mesmo vou voltar lá para aprender verbo, porque eu aprendi tudo, mas verbo é chato, misericórdia. Eu troço chato e tal de verbo. E tudo isso tem por trás, queridos, um projeto de Deus, um plano de Deus. Como eu disse, Deus deseja que a igreja dele aprenda a verdade, conheça a verdade. E hoje, para trazer a palavra sobre Páscoa, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor use a minha boca. Eu sei, querido, que quem fala aqui não sou eu, é o Espírito Santo, é o Ruach HaKodesh, é o sopro de Deus. Deus sopra e fala ao seu coração. Mas eu não quero, de forma alguma, deixar ninguém aqui com suspeita, com dúvida, acerca do que Jesus quer falar ao seu coração. Porque Páscoa tem um significado profundo, por isso que eu vou falar hoje, domingo que vem, no outro domingo eu vou falar de Páscoa. Porque o verdadeiro libertador foi escravizado numa cruz, ele foi preso no madeiro por causa de uma profecia. Alguns aqui não sabem, mas nós vamos ler agora em Êxodo. O sangue do cordeiro tinha que ser pintado nas 2 madeiras da porta e na madeira de cima. Lembra alguma coisa? Uma madeira em pé, uma madeira em cima. Lembra você alguma coisa? Lembra? Lembra ou não lembra? O sangue de Jesus foi pintado na madeira também. Ele foi cravado lá, para que o Espírito e o juízo de Deus Altíssimo passasse pela terra e encontrasse os marcados pelo sangue, aqueles que ele pagou o preço. Por isso ele é cordeiro. Então eu queria hoje começar abrindo essa mensagem, dizendo que Jesus é a corbã do eterno para nós. Ele é a oferta que Deus deu. Quando eu fui em Jerusalém, eu fui em Moriá. Eu lembro que eu entrei no jardim do sepulcro, eu olhei o lugar onde Yeshua foi morto, e ali onde ele foi crucificado, eu fiquei todo arrepiado, eu comecei a chorar. Chorei. Eu não tinha mais lágrimas mais para chorar, eu continuei chorando. O mesmo lugar que Abraão levou Isaac, só que Isaac foi poupado, e ali Deus falou profundamente no meu coração, e eu entendi que Isaac sou eu. Se você for mais profundamente, você vai ver que Deus ali em Moriá providenciou o cordeiro. As coisas aconteceram no meu coração de uma forma muito tremenda, muito fantástica. Eu fui lá e fui muito ministrado. Eu desejo que você seja ministrado essa noite, amém? Então abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 26. Semana que vem nós temos a primeira ceia. Vamos comer o nosso quidush aqui, com ceder. E no outro domingo de novo nós vamos repetir. E eu quero falar sobre a Páscoa, porque alguns irmãos, ainda não têm ainda a revelação do que é a Páscoa, estão aí preocupados com o ovinho da Páscoa que vão dar para os filhos. Irmão, não faça isso não. Amém? Eu amo chocolate. Amo chocolate. Depois que eu operei, eu como chocolate, eu como doce de banana, eu como mariola, eu como chiclete. O que você imaginar de doce eu amo, eu como demais. Não é errado comer chocolate. Mas como eu disse, conhecereis a verdade vos libertará. E nós vamos saber o significado da Páscoa, o verdadeiro significado, porque Páscoa não é uma festa de 100 anos, como essa Páscoa que a gente conhece aí fora, dos chocolates. Tem uma Cacau Show, está fazendo uns ovos bonitos, agora que é 4 ovos, um dentro do outro. Aí está todo mundo com vontade de comer, né? Vai ficar só na vontade, varão. Você vai comer cordeiro. Diga para o seu irmão, você vai comer cordeiro. Bate, cutuca ele aí, você vai comer cordeiro. Por que, pastor? Isso é legalismo, né? Não, querido, é verdade.
Se você souber a origem do coelho e a origem do ovo, você nunca mais vai querer nem olhar. Misericórdia. Misericórdia. Na verdade, o coelho é um deus, é um símbolo de fertilidade, e ele era adorado com prostituição. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Levanta a mão. Sabia? Os povos pagãos adoravam o coelho e faziam orgia. Sabe o que é orgia? Alguém sabe o que é orgia? Imagina todo mundo tendo relacionamento ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Você já imaginou isso? Marido com a mulher do outro com o marido da outra. Pare para pensar nisso. O maior tipo de depravação era feito em altares onde o coelho era colocado como Deus. Ficou pesado agora falar sobre isso, né? Doeu? Você com aquele coelhinho já preparado para dar uma mordida. Você não sabia que era isso, né? Aí você põe a mão na cabeça, meu Deus, é duro falar. Mas como eu disse, querido, eu sou profeta e eu tenho um compromisso com Deus. Às vezes a gente fala o que a igreja, que dói na igreja, mas que a igreja precisa ouvir. Diga amém. Porque nós não podemos ficar enganados muito tempo, porque Deus está restaurando a sua igreja. Deus está levando os seus filhos, suas filhas, a uma consciência de que é a verdade que nos liberta. E por aí nós vamos iniciar dizendo que Satanás ele quer distanciar nosso coração de Jesus, para que a nossa mente fique infrutífera. Então nós vamos ler aqui o texto que fala dos últimos dias de Jesus e principalmente da Páscoa dele. Versículo 17, capítulo 26 diz o seguinte: no primeiro dia da festa de pães ázimos, que são duas festas, né? A dos pães ázimos e da Páscoa, chegaram os discípulos junto de Jesus e disseram: onde quer que preparemos o ceder, ou a janta da Páscoa? E Jesus falou: olha, vá à cidade e dizei a um certo homem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e é na tua casa que nós vamos comer a Páscoa. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com seus discípulos, e enquanto eles comiam, ele anunciou: um de vós há de me trair. E todos ficaram tristes e começaram uns aos outros a dizer: porventura sou eu, Senhor? E responderam e disse: o que mete a mão no prato comigo, esse vai me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca daquele que está escrito, mas ai daquele que o Filho do Homem é traído. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo. E tendo tomado o cálice, dando graças também, disse: bebei todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, não do Novo Testamento, tá, querido? É da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto até que venha o dia que beba de novo com vocês no reino do meu Pai. E tendo cantado o Halel, que é um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Abra a sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 12. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar, vou falar de 3 aspectos da Páscoa. O primeiro é que a Páscoa é do Cordeiro. Amém? Vamos dizer junto? A Páscoa é do Cordeiro. A palavra peça significa passar por cima. Então, o primeiro aspecto aqui, queridos, que eu quero trazer a verdade para nós, é que nós estamos numa condição. O mundo, de uma forma geral, diante de Deus, está numa condição. Que condição é essa? Todos nós estamos numa condição de separação. Você vai dizer assim: não, pastor, eu sou crente, eu já sou convertido, glória a Deus, eu não vou chegar aí agora. Eu quero dizer qual foi o propósito de Deus em estabelecer a Páscoa. Nós estávamos longe dele, nós estávamos longe da promessa, longe das alianças. Jesus é o Cordeiro da Páscoa para mim, porque Ele me aproxima de Deus. Na verdade, Ele não só me aproxima, Ele me devolve para Deus.
Quando eu saí daquele lugar lá, nós tomamos a ceia, comemos o pão, tomamos o cálice, e aí eu comecei a chorar, e eu descendo a rua, na hora Deus falou, leve um cálice para cada discípulo. Eu fui e comprei 24 cálicezinhos para trazer de Israel para cá, dei de lembrança para alguns discípulos. E ali eu fiquei, queridos, viajando, minha cabeça, a gente que lê, que conhece a palavra, minha cabeça foi, eu imaginei como é que foi para aqueles garotos, para aqueles discípulos, ver Jesus ser preso. O maior significado, o primeiro, é que Jesus estava indo como cordeiro. Ele é o cordeiro. E que é o cordeiro? O que é o cordeiro? Quando um animal era levado pelo sacerdote para ser morto, ele não reagia, ele não gritava. A Bíblia diz que como cordeiro ele foi levado ao matadouro. E quando ele era sacrificado, o sangue dele era aspergido, ou seja, ele salpicava o sangue sobre aquela pessoa que levava o cordeiro. E no dia de Yom Kippur, não na Páscoa, quando era feito isso com um cordeiro só, aquele pecado durante o ano todo estava perdoado. E o próprio Messias diz o seguinte: não por sangue de bodes ou carneiros, Paulo fala isso, mas pelo seu próprio sangue ele remiu a muitos. Capítulo 12 de Gênesis, de Êxodo, aliás, nós vamos ver então o que é a Páscoa. Que Páscoa é essa? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, e esse vos será o primeiro mês do ano. Falai com toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena, para um cordeiro, então, estamos só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, e conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. E aquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento, e com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até que pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos corpos vestidos e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém, querido? Até aí? Então a Páscoa do Senhor tem a ver com coelho ou com cordeiro? Com o que tem a ver, gente? Com cordeiro. Amém? A primeira verdade é que a Páscoa do Senhor tem uma revelação tremenda: o cordeiro. E que é o cordeiro aqui na Páscoa? Israel estava cativo no Egito. Todos conhecem essa história. Por 600 anos serviu como escravo. E Deus mandou um libertador, escolheu dentre o seu povo um homem chamado Moisés. A história de Moisés é linda. Moisés, quando é chamado por Deus, lá no Sinai, ele ouve da própria boca do Criador esse chamado, e ele diz: olha, você vai lá e faz isso. Moisés não queria fazer, e Deus falou: você vai fazer. Dá um cajado a Moisés. Moisés se apresenta ao faraó. Vem as 10 pragas, vem as 9 pragas. Quando chega a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, ou o juízo de Deus, eu gosto de usar essa palavra, Deus primeiro prepara o povo. É o cordeiro que nos livra do juízo de Deus. Queridos, sem Jesus nós não temos nenhuma condição humana de nos aproximarmos de Deus.
É por isso que é tão importante hoje se pregar o arrependimento. Está faltando isso. Hoje eu estava ministrando na escola de líderes, nós falamos de muita coisa. Há pouco tempo ouvimos reportagem, eu não sei quem ouviu reportagem, de A acusando B, falando sobre dinheiro desviado. Às vezes vira assunto da igreja, quando o nosso assunto principal, ou a revelação principal para nós, deve ser Cristo, o Cordeiro, e esse crucificado. Ele pagou o preço por minha vida. A Páscoa que nós vemos aqui, nós vamos encontrar uma situação em que o povo estava escravizado. Pode deixar, não se preocupa não. Eles não tinham opção, eles não tinham liberdade. Eu quero dizer que nós temos liberdade hoje. Foi para a liberdade que o Messias nos libertou. Mas Paulo continua dizendo, então nós não devemos usar da liberdade para quê? Para dar ocasião à carne. É por isso, queridos, que muitos de nós caem. É por isso que muitos estão doentes, espiritualmente falando, porque não tiveram a revelação do Cordeiro. Yeshua significa Deus salva. Isso fala alguma coisa? A gente às vezes usa a palavra Jesus, né? Mas não sabe o significado verdadeiro. Jesus se tornou uma palavra tão comum. Você sai aqui fora, eu até falei, Deus nos livre do evangeliquez, porque se isso virar moda, querido, nós estamos só misericórdia. Não pode virar moda. Nós temos que ter na nossa vida a certeza de que nós devemos andar em santidade, de que nós devemos dar a Deus aquilo que Ele é digno de receber. Sabe que Deus é digno de receber de mim? Deus é digno de receber de mim a total dependência dEle, a minha devoção por Ele. Quando eu fui confrontado por essa palavra, eu falei, Deus, o que eu preciso me arrepender? Diga comigo, nós precisamos nos arrepender. Diga, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Algo tão simples, mas algo que nós esquecemos. Nós vamos ver aqui que o juízo de Deus, lá no capítulo 12 ainda, no versículo 21, diz o seguinte, olha, chamou Moisés a todos os anciãos de Israel e disse, escolhei e tomai vós o cordeiro para as vossas famílias e sacrificai esse cordeiro. Então tomaram o molho de isopo e molhai o sangue. Eles pegaram um graveto de árvore, molharam o sangue e pegaram nas portas e sujaram as portas com esse sangue. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Sabe o que significa? Se a porta da casa, mesmo do crente, não estivesse marcada, o Senhor ia passar no meio de Israel, ia ferir. Muita gente fala que é o anjo do Senhor. A tradução não é nada de anjo do Senhor, não. Foi o Adonai que desceu. Foi o Eterno que desceu no arraial. Não foi um anjo. Foi Satanás enviado, o servo, né? Como o servo, porque Deus também permite demônios agirem. Não foi. Foi ele que desceu. Da mesma forma, quando esse mesmo Deus vê sobre mim, sobre você, a marca do Cordeiro, o juízo dele não é para destruição, mas para a vida. O juízo de Deus vem sobre sua vida, porque ele diz, vós já sois justificados com Cristo. Eu já ensinei a vocês aqui que a palavra Messias significa ungido. Jesus não foi só ungido como rei, ele foi ungido como cordeiro. Porque o cordeiro, antes de morrer, ele era ungido. Se nós formos pegar as leis sacrificiais, formos estudar profundamente delas, nós vamos descobrir que existia um ritual. Na verdade, eu comentava até com o pastor Paulo, o cordeiro de Azazel, ele era morto no deserto pelos pecados dos sacerdotes. Os sacerdotes matavam um cordeiro dentro de Jerusalém e todo o povo era perdoado por aquela vida inocente, mas e os sacerdotes também tinham pecado, eles precisavam
de um outro cordeiro, só que esse eles não matavam, eles levavam para fora de Jerusalém, botavam a mão na cabeça dele, transferia o pecado deles e soltava, e ele morria na natureza. Mas uma verdade: cordeira sem pastor, ovelha sem pastor, sozinha ela vai morrer, o leão vai pegar, o lobo vai pegar. E Jesus morreu dentro e fora, porque dentro arrebentaram, massacraram ele, bateram nele, e depois fora. Então ele morreu por mim, mas morreu também pelo sacerdote. O amor de Jesus, o amor de Deus, ele se manifesta no cordeiro. E aqui no versículo 23, mostra como é que vai ser esse juízo. E nós vemos aqui em Êxodo 12, porque o Senhor passará a ferir o Egito, porém, quando vir o sangue na verga das portas, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela. A porta não deixará o destruidor, olha que tremendo isso, a porta não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Sabe o que Yeshua diz? Eu sou a porta. Você pode dizer amém? Então a primeira verdade, a Páscoa é do cordeiro, não é do coelho. Uma pessoa me perguntou: pastor, como é que foi essa história? A história, queridos, do ovo de chocolate aconteceu na Europa ainda, quando nos países do norte, Noruega, Suécia, Irlanda e parte da Inglaterra, o costume de se dar ovos pintados, ovo de pato, ovo de peru, ovo de galinha, era comum nas festas do solstício e também numa festa pagã, onde eles trocavam presentes, e eram uma coisa normal. Quando o sincretismo religioso entrou, depois que Constantino criou a religião católica, apostólica, romana, tem nada contra católicos, tem algum católico aqui, Deus te abençoe, amo você, amém? Nada contra catolicismo, mas preciso contar a história. Essas pessoas vieram para a igreja com os seus costumes. Hoje a gente não vê isso. Pessoas que vêm para a igreja com o costume de pôr sal grosso atrás da porta ainda, galinha de arruda. Com o tempo Deus vai libertando, amém? Amém? Mas essas pessoas entraram e aí começaram a falar sobre Páscoa, e como a religião católica se afastou de Jerusalém, muito, o que aconteceu foi que os costumes de Jerusalém começaram a sair e começaram a entrar costumes de pessoas que entravam: olha, eu quero seguir esse Deus, ou eram obrigadas, na verdade elas eram obrigadas, mas não queriam deixar os costumes. E o sincretismo entrou, e entrou essa ideia, por exemplo, de que o ovo é o sepulcro de Jesus. Primeiro que coelho não põe ovo, gente, amém? Todo mundo sabe disso, né? Coelho não põe ovo. E as fábricas de chocolate precisavam vender chocolate. O chocolate estava vendendo pouco. Eu tenho um CD sobre isso. Eu vou trazer o CD, vou deixar aí para a semana que vem. Páscoa, o seu verdadeiro significado. Eu dei uma explicação há 10 anos atrás. Foi a melhor pregação que eu fiz sobre a Páscoa. E eu explico tudo isso. E aí precisava desaguar aquilo. Precisava vender. O cacau estava arrebentando. Não é todo mundo que come. Quem comeu chocolate hoje aqui? Só a mamãe. Você vê como é que não é todo mundo que come. Mas na Páscoa todo mundo come. Não é assim? E aí o que aconteceu foi que juntou todo esse sincretismo, toda essa confusão, e se criou a ideia de coelho, de ovos. Na verdade, até o costume de esconder ovinhos. Quem já passou por isso quando era criança? Para esconder ovinho, quem achasse tinha direito de ganhar um presente, sei lá, ou tinha direito de pedir alguma coisa. Quem passou por isso? Eu passei, quando era pequeno, nem lembro se eu passei por isso. Não tem esse negócio de esconder ovinho dentro de casa para achar? Pois é. Esse costume eles imitaram do povo hebreu, porque não se escondia ovinho, se escondia era o pão. E o filho que achasse até nisso, Yeshua se revela como pão. Segundo, vou agora falar, segundo aspecto da Páscoa, Yeshua é pão. Diga, eu preciso comer o pão. Amém? Eu preciso comer o pão. Eu lembro uma vez ele com uma multidão começou a falar sobre isso. Olha, quem não comer da minha carne, porque eu sou o pão da vida.
Aquela multidão se escandaliza e vai embora. Aí ele chega para os seus discípulos e fala: vocês também não querem não? Aí Pedro: não, só tu tem palavra de vida, para onde nós iremos? A verdade é que nós precisamos do pão, Yeshua, precisamos da vida, e Ele na Páscoa se manifesta como pão, porque Ele é pão sem fermento, é pão sem pecado. Durante todo o ano, né, a gente faz até errado, nós vamos fazer o Kiddush certinho aqui, amém? Amém, pastor Paulo? Estou sabendo que o Adriano, né, fez uma ralá. Ralá é um pão, tá, gente? Gostoso a beça. Minha esposa sabe fazer. Faz com um pouquinho de limão, pãozinho doce. Nós comemos um pão ralá o ano inteiro. Toda ceia, pão ralá. Pão doce. Lá em casa a gente, quando não tinha tempo, ia lá, pegava uma trança na padaria, toda trançada, e levava para comer em casa. Cantava música, mamãe e papai, eu acho que escandalizaram no começo, né? Cantava as músicas do Shabat. Aí começava a bater palma lá em casa falando hebraico, não grego, né? Aí no final abençoava o pão e comia o pão. Aquele pão ali é o pão da comunhão. É o pão que nos condiciona. A Bíblia não diz que eles tinham comunhão. Em Atos diz isso. A palavra comunhão, queridos, é comer junto. Nós só vamos realmente refletir a imagem do Filho ou o reino de Deus se comermos junto. Se tiveres comunhão uns com os outros, sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Está vendo como é que é o condicional? Por que comunhão? Mas essa comunhão não é uma comunhão de ir ali comer um churrasquinho, ir ali na esquina ali comer um pastel, não é nada disso não, é comunhão mesmo, debaixo de uma palavra. Mas nessa época, na Páscoa, o pão é outro. Nós vamos ver que Jesus é o pão. Segundo aspecto da Páscoa: primeiro, Ele é o cordeiro. Segundo, Ele é o pão sem fermento, Ele é a matzá. Meu filho entrou lá em casa, tinha um pacote de matzá, né? Ele perguntou que biscoito era aquele, porque é fininho igual um biscoito, né? Não tem gosto de nada, sem sal tem nada, não tem gosto de nada. Mas para nos mostrar que o pão que é Jesus para nós, que é o Filho de Deus, ele não é para trazer sabor, mas para dar vida. Porque Jesus, que não tinha pecado, que não caiu, dizem que ele gostava de Maria Madalena, tem certeza que ele amava ela, tanto que ela foi discípula dele. Agora que ele beijou ela, teve filho, isso aí já é mentira, porque a Bíblia não diz isso. Ele não tinha pecado. Ele não tinha. Deixa eu falar aqui, ouça aí, querido. Jesus não tinha pecado. A maior mentira de Satanás é tentar colocar na vida de Jesus um pecado. Uma vez o irmão chegou para mim: pastor, Jesus pecou, não pecou quando ele quebrou o templo, pegou a vara e saiu batendo em todo mundo. Epa, peraí, a Bíblia não está dizendo que ele bateu em todo mundo, não. A Bíblia está dizendo que ele expulsou as pessoas do templo. É diferente. E ele tinha autoridade de profeta, de rabino. Ele podia fazer aquilo. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Dá um aplauso a Jesus. Ele podia fazer, ele tinha autoridade para isso. Ele não era, gente, Jesus não era um hippie. Tem gente que vê Jesus assim. Vem cá, Paulo, veste o talit direito aí. Direito, vem aqui na frente. Vem, direito, veste direito. Isso, abre ele. Isso, abre, com ele abertinho assim. Isso, vem cá. Jesus era mais ou menos assim, ó. Tinha autoridade, tá vendo? Era mais bonito, esse talite meia tigela nosso não é seu não, é nosso. Não, pode ficar de equipar, não tem problema não. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Todo mundo aqui pode usar equipar e talite, não tem problema, aproveita que eu vou usar, né, Renato? Está na hora de botar o seu, tirar lá do mofo, hein? Então Jesus andava assim. Quando eles viram Jesus chegar, fica aí, não sai não, no templo, eles não viram um hippie. A ideia que nós temos, você vê só, a gente assiste Paixão de Cristo, aí vê os sacerdotes tudo vestido a caráter, aí vê Jesus com um pano em cima. Qual é a pintura que nós vemos de Jesus? Uma pintura judaica ou uma pintura grega? Nós vemos ele com aquele peitão de fora assim, né? Um lençol aqui,
Parece que a gente está vendo Apolo, Júpiter, a gente está vendo os deuses gregos. Mas Jesus andava assim, sabe por quê, querido? Jesus era rabino, Jesus tinha autoridade. Quando as pessoas chegavam para perguntar a ele, na nossa tradução está bom mestre, mas ali não é bom mestre, não, é rabino ou rabone. Alguns diziam que ele era rabone, era Rabino Gadol, grande mestre. Então quando ele entra no templo, ele entra como mestre. E você sabe que ele expulsa, tem gente que falou que ele pegou o chicote e bateu todo mundo. Não, não foi bem assim não. Ele usou da autoridade que ele tinha de mestre e falou: saiam da casa do meu pai, porque a casa do meu pai é casa de oração e não covil de ladrões. Você pode dar um aplauso? Dá um aplauso, Yeshua. Pode voltar lá. Amém, é isso aí. Ele tinha autoridade. Então Jesus não pecou. Jesus pecou, pastor, porque ele se irou. Não, ele era a nossa matzá. Ele era o pão sem fermento. Ele não pecou e ele pagou a minha dívida, porque o cordeiro tinha que ser como? Como é que está dizendo aqui, querido? De 1 ano, sem defeito, sem mancha. Jesus conhecia muito bem a Bíblia, Jesus conhecia muito bem esse livro de Salmo, que diz: procura apresentar-te a Deus. Jesus conhece toda a essência. Ele tinha que chegar lá no dia da sua crucificação, aprovado. Por 2 vezes, do céu se ouve uma voz falando sobre esse cordeiro. A primeira, Jesus é apresentado ali quando ele começa o ministério dele. Muita gente não sabe, eu falei no domingo passado isso também. Jesus começou o ministério dele com 30 anos, porque a idade da maturidade também, aí foi o período da vida de Jesus que Jesus saiu da escola. Pastor, Jesus estudou, Jesus fez seminário, teologia, tudo certinho, ele tinha que ser aprovado. Onde está escrito isso? Não precisa estar escrito, eu sei. Ele cresceu em graça, sabedoria e estatura. Ele foi para o templo, do templo ele foi para a escola estudar, porque ele era rabino. Se ele era rabino, ele estudou. Ok? Não é como hoje, que qualquer um é pastor, qualquer um é presbítero, não é assim não. Na época de Jesus o negócio era certinho. E quando ele sai de lá com autoridade, ele cumpre todas as profecias. Uma delas, estava comentando também esses dias, nós temos festa de tabernáculos em outubro. Quando ele nasceu, ele foi apresentado numa manjedoura. A manjedoura é o lugar da oferta, também é o lugar do pão. Serve para 2 coisas. Fica dentro da açúcar. Lá em Jerusalém eu também vi, quando eu estendi a mão para pegar aquele bolo de, não sei se era de cenoura, sei que era de chocolate. Foi na manjedoura que eu meti a mão. Aí tinha um judeu ortodoxo que só não gostava muito de dar para as mulheres. Você lembra, filho? A minha esposa, pastor René, foi encostar nele, ele deu um passo para trás. Eu falei: bem, filha, não encosta. A Érica encostou, aí ele foi e fez assim, porque eles se consagram, eu tenho que respeitar. Jesus, ele se torna pão, quando ele também é alimento para nossas almas. Diga: Jesus é alimento. Diz: ele é o meu alimento. Isso significa, querido, que se nós temos pecado, quando nós nos arrependemos, confessamos, nós damos a ele aquilo que não dá vida e recebemos dele a nossa vida. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A vida que nós temos através de Yeshua é quando nós comemos dele, recebemos dele a palavra de vida. Páscoa não é simplesmente, querido, uma celebração, mas é uma verdade revelada que nos traz libertação. Deixa eu falar algo agora mais próximo. Tem alguma coisa na sua vida que está te incomodando? Algumas perguntas você não consegue responder da sua vida. O que tem te deixado triste? O que tem às vezes te abatido dentro do seu casamento? Tem muitos casais aqui. Às vezes tem tanta indiferença ou tantas diferenças no nosso relacionamento. Eu quero dizer com muito carinho, queridos, que hoje tem sido muito difícil o relacionamento conjugal. O mundo está cada vez nos atrapalhando. Quando, por exemplo,
eu vou ser bem claro nisso. Não há mais respeito. A questão dos papéis dentro de casa mudou. A autoridade do marido é bombardeada. A esposa não é mais aquela mulher. Hoje, esses dias eu vi uma coisa linda de um padre pregando no YouTube, falando sobre o comportamento da mulher hoje. A mulher se veste muito mais parecida com o homem. Nós estamos vendo isso na sociedade, terninho. Não tem nada contra isso, nada. Mas eu quero dizer para vocês que são mulheres aqui, permaneçam com a sua feminilidade, porque não tem coisa mais linda numa mulher do que ela ser mulher, que ela ser feminina, dela gostar do vestido. Tem nada contra a calça comprida, tá? Mas ela gostar do vestido, dela se pintar como mulher. E às vezes o mundo coloca a mulher como alguém que tem que estar conquistando. Querido, ela é a coroa do seu marido. Olha para sua esposa, diga para ela: amor, você é minha coroa. Você é minha coroa. Coroa nos dois sentidos, né? Você está ficando coroa e você também é minha coroa. E meu pai pode dizer que a minha mãe é a coroa dele mesmo, que ela é coroa. 60 anos ela fez. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida dela. Aleluia, parabéns. 60 anos, com cara de 40, amém? Então a sua esposa é a sua coroa. Quantas coisas às vezes podem estar entrando no nosso casamento por falta de alimento. Por isso eu quero dizer, terceiro e último, Ele é a nossa libertação. Você pode dizer amém? Você é livre. Jesus, Ele não nos libertou mais da mão de Faraó, mas Ele nos libertou das garras do pecado. Querido, não tem algo mais penoso para uma pessoa do que o pecado. Aquele que está em pecado não precisa nem do diabo para levar ele para o inferno, ele vai sozinho. Mas ele amaldiçoou o pecado. Ele, quando se tornou maldição, é como se Jesus, querido, que não tem pecado nenhum, se tornasse pecador na hora do juízo. Eu vou trazer à sua memória uma imagem melhor. Imagine que alguém está sendo julgado hoje por um assassinato. Está aqui sentado nesse banco aqui. Eu sou o juiz e estou prestes a dar o decreto. Tudo foi provado, ele realmente matou, mas ele não se pronunciou. Aí alguém vem ali atrás, no meio do tribunal, levanta a mão e fala: olha, eu assumo a culpa, eu matei. O que o juiz vai falar? Diante de todo mundo, diante daquele público, naquele tribunal, alguém levanta a mão e fala: eu matei. O juiz não tem outra opção a não ser absolver aquele que está ali e mandar prender aquele que confessou, que assumiu a culpa. Foi isso que Jesus fez. Não sei se eu já falei, eu acho que eu já falei aqui. Qual era? Aquela cruz do meio era para quem? Para quem que era? Para um ladrão e um assassino. Como é que era o nome dele? Barrabá, não é? Barrabá. E quem morreu no lugar dele? Yeshua, Jesus. Vocês sabem o significado da palavra Barrabá? Já falei aqui isso, né? Vocês já estão careca de ouvir isso, né? Barrabá é filho do Pai. Então vamos lá, vamos trocar aqui, vamos fazer o trocadilho. Deus salva, filho do Pai. Deus salva. Olha como é que é profético. Está vendo como é que a gente precisa aprender hebraico? Deus salva, filho do Pai. Eu tenho certeza absoluta que Barrabá se tornou discípulo de Yeshua. Absoluta. Porque senão essa profecia não ia se cumprir. Deus num homem simbolizou toda a terra. Um homem assassino, ladrão. Ele representava você e representava a mim, todos aqui. E o Cordeiro morreu no lugar do Filho do Pai. E aonde eu vou dizer, como é que eu vou completar essa revelação de Barrabá? Lembra de Isaac? Quem lembra de Isaac? Riso. O que Isaac era de Abraão? Filho do Pai. E o que é Abraão? Pai de nações. A mesma coisa que aconteceu há quase 1.300 anos atrás, antes de Jesus, em Moriá, filho de Abraão, ser liberto do juízo de Deus, que ele ia morrer. Ele não servia ali para aquele negócio, ele tinha pecado. E entra o Cordeiro ali na Páscoa,
Diga para o seu irmão: querido, Jesus morreu na Páscoa. Jesus cumpriu isso. Ele morreu para mostrar que nós estamos livres do cativeiro de Satanás, que nós estamos livres do cativeiro do pecado, e que nós somos livres hoje para entrar no Santo dos Santos e tocar o Adonai e receber todos os benefícios dele. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso a Yeshua? Aleluia. Para eu encerrar, abra sua Bíblia. Um dos textos mais lindos, na minha opinião, deixa eu só achar aqui. Essa Bíblia aqui é diferente. Agora estou com uma porção de Bíblia, irmãos. Estou com Bíblia aqui. Comprei a Bíblia judaica, eu só não preguei com ela porque eu não consigo achar nada nela, que ela não tem. Como é que é o nome daquilo? Ela não tem título. Aí eu pego os títulos nessa aqui e vou para outra. Romanos. Romanos 8. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia. Vamos ficar de pé para ler. Eu vou estar orando para encerrar. Queria que o Ministério de Louvor estivesse aqui, para a gente cantar: Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Amém? Posso erguer minha voz para adorar a Ele. Fique de pé. Eu vou esperar todos pegarem a Bíblia, e eu quero ler esse texto. Vou até pegar na outra Bíblia aqui também. Romanos capítulo 8. Uma das coisas que foi muito legal essa semana, antes de dizer essa palavra, quando eu estive lá na casa do pastor Paulo, nós vimos a filhinha dele, a Esther. A minha esposa falou: filho, vamos voltar a fazer o Shabat, Eu lembrei do meu filho, Juninho. A minha filha Rebeca, que está aqui. Quando nós, no meio do Shabat, cantamos o Shema Israel, que é Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 8, que diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Deus, o Senhor é um. Eu saí dali com no meu coração um pouco sem graça com Deus, porque as dificuldades vêm na nossa vida e parece que a gente esquece de Deus e das promessas dele. Mas eu quero dizer que você que veio aqui hoje, saiba de uma coisa: até as revelações que Deus nos dá com o desejo de nos ganhar, Ele permanece fiel. Talvez na sua vida você tenha momentos que você ficou um pouco sem direção. Eu sei qual é a direção que Deus tem para mim, eu sei qual é que Deus tem para você. Paulo diz que nenhuma coisa nessa vida poderá nos separar do amor de Deus que está no Messias. E Romanos 8, o capítulo 8, no versículo 24, diz o seguinte: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito, olha que coisa tremenda, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, quem é esse aquele aqui? Diga: o Adonai. Diga comigo: o Adonai, o eterno Deus de Israel. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora o mais tremendo. Diga aleluia. Antes de eu ler, diga aleluia. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também nos dará todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Diga: eu sou escolhida. Diga: eu sou escolhida. É Deus quem justifica. Quem condenará? Pois Cristo, que morreu antes, quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus, esse intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu não mereço. Feche os seus olhos. Tanto amor. Nós vamos adorar a Ele. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Deus, e meu Senhor, para sempre adorarei, para sempre o adorarei com amor. Nós erguemos a mão, Filho, nós te adoramos, do homem, me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Verdadeiramente Ele me libertou. Verdadeiramente Ele foi transpassado por minhas transgressões.
foi moído. Minhas mãos ao céu, por causa dos meus pecados. Levantar a minha voz e adorar. Mas hoje eu sou livre. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer as mãos ao céu e levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. As mãos no seu coração, põe as duas mãos. Esse é o templo do Espírito Santo. Se algo entrou nesse templo, precisa ser tirado. Ele vai sair agora em nome de Jesus. Toda tristeza, mágoa que está dentro de você, com essa palavra de libertação, com essa palavra do libertador. Ele é o Cordeiro. Quando você voltar na ceia aqui no domingo que vem, a convicção dentro de você de que você é livre é estabelecida com a palavra, porque foi Ele que nos libertou. Eu queria que você orasse comigo agora. Diga: Senhor Jesus, Tu é a honra e a glória. Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Hoje eu entendo, Senhor, de onde vim e para onde o Senhor está me levando. Eu recebo a cura, a libertação da minha vida e declaro que Yeshua é o Senhor da minha casa, da minha família. Eu dou a Ti, Senhor, a honra, dou a Ti minha vida. Peço, Senhor, que escreva para sempre meu nome no livro da vida. Eu te agradeço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E que Ele te dê shalom. Yevarecha Adonai ve'esmerecha. Ya'er Adonai panav elah ve'honecha. Yisa Adonai panav elecha. Ve'asen lecha shalom. Deus abençoe sua vida, sua família. Shana Tová, uma boa semana para você. Deus te abençoe. Amém. Dê um aplauso a Yeshua. Glória a Deus. Aleluia. Sou livre, eu sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Irmãos, queridos, abençoados, 2 recados eu quero dar. Primeiro, tem cantina, não deixe de ir sem comer um salgado. Segundo, aqueles que estão interessados em fazer aula de hebraico, por favor, me procurem. Eu sei que alguns já me procuraram. Amém? Max está lá fora, Reinaldo, Alan.